O Palmeiras apresentou as suas malhas para a temporada 2025, titular e reserva, com a seguinte premissa: campeão de fato, mas acabou passando o recibo. Meu nome é Glauco Diógenes, mais conhecido como Mago. Você está no É Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design no esporte de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Recuse imitações. E não é que o Palmeiras Palestra apresentou as suas incríveis malhas para 2025, tanto a titular quanto a reserva, sob o mote campeão de fato, em alusão ao título de 51. Mas aí você me pergunta, mas Mago, qual que é a data redonda dessa efeméride e o porquê disso? Cara, eu também não sei te responder, porque 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2021 não bate com nenhuma data redonda, 75 anos, 80 anos, enfim. Tem um Mundial de Clubes, sim, do qual o Palmeiras irá fazer parte, com outros times ao redor do mundo, a grande Copa do Mundo de Clubes que a FIFA irá promover agora no meio do ano, mas na verdade é que tem uma provocação subliminar ainda por cima, por conta, obviamente, de 2025 ser o ano do 20º aniversário do terceiro Mundial de Clubes do São Paulo, e é claro que eles vão estrear essa malha do primeiro Mundial justamente contra o Tricolor. Mas, sem mais delongas, vamos analisar em todos os detalhes o que está por detrás, além disso, dessa bela malha, sem esquecer de dizer que realmente a Puma tem feito um trabalho estratosférico sob o ponto de vista de design em todas as frentes. Não só no que se refere às camisas de futebol, mas sobretudo as chuteiras e tudo mais. Tá realmente dando um show. Acabou de lançar também uma coleção nova do Milan, em collab com um grupo de estilistas, e eu vou falar sobre isso daí também. Mas a Puma hoje no mundo, na minha opinião, é a que melhor desenvolve as camisas, é o que melhor desenvolve os conceitos e os designs das camisas, tanto do ponto de vista estético, funcional e de performance. Bom, vamos analisar aqui o teaser de lançamento. Como sempre, você já sabe, saiu aqui, a gente mostra o vídeo e depois analisa o que tem por detrás. Bora lá! Como sempre, os teasers são muito bem feitos, né? Simples, rápido, objetivo, mas carregado de simbolismo, significados e, é claro, easter eggs. Então vamos a eles. Para começar aqui, ó. Primeira coisa, essa estética, meio que lembrando os tempos e os primeiros anos da década passada, o século passado. Essa coisa meio sépia, né? Essa taça antiga do Mundial, toda ornada, mais detalhada, um estilo mais antigo, que é para fazer alusão direta à primeira taça do Mundial de 51. E aí, obviamente, você pegar o trem, né? O trem de madeira, né? Aquela coisa da locomotiva, do bonde e tal. Os bairros fabris do entorno ali da Pompeia, Brás, Moca e tudo mais. São de cara essa coisa da vizinhança clássica, né, do bairro italiano, da bandeira hasteada. E um detalhe aqui, ó, 51, a locomotiva Palmeiras foi quem puxou a fila dos mundiais de clubes em todo o Brasil. Esse é o storytelling que tá escrito aqui. Aí, beleza, eles começam a mostrar também a miscigenação da torcida, que é um apelo muito forte que o Palmeiras tem trabalhado no seu marketing, principalmente depois dos anos de 2010 pra cá, né? A torcida do Palmeiras não tinha preto, não tinha... ela era bem mais fechada e bem mais colônia. Era inclusive o que os rivais alegavam com relação a isso. Você tinha muito japonês, isso é verdade. Sempre teve muito japonês torcedor do Palmeiras também. E aí, obviamente, você tem sempre esses frames com camisas antigas, ó. Tem uma camisa na mão do torcedor, que é uma camisa que é ainda da época da Coca-Cola, que dá pra você perceber aqui, ó. Depois desse take aqui, ó, que é mais antiga. A questão da etnia muito presente. Tipo
tipos variados de camisas e toda a parte da simbologia do Palmeiras, né? Jornal do Mundial, do suposto primeiro Mundial, aí você já corta pra como? A bandeira do Brasil, né? Você tem aqui uma alusão clara à construção gráfica da bandeira brasileira, uma vez que o Palmeiras se vestiu de seleção, serviu a seleção brasileira. Então eles estão sempre também trazendo essa questão de ter sido o único time brasileiro a ter todo a sua linha do goleiro ao ponto esquerda prestando serviço para a seleção brasileira. A estrela do suposto mundial. E aqui, ó, essa coisa desses grafismos que lembram um pouco daquela taça mais antiga. Tem uma referência também com os brasões da República, elementos que estão relacionados à República, e também pela padronagem, pela estrutura do padrão, você tem uma alusão direta ao que seriam os vitrais mais antigos, não só das fábricas, mas das igrejas, enfim, de tudo que norteia a questão da simbologia, do heritage palmeirense. E aqui muito interessante também essa coisa da fábrica, né, de fundo, os tijolos Fabris, né, dessas fábricas antigas, e aí os recortes de jornal contando a história e da história se apresentando a nova malha. E aqui você tem a tríplice coroa. Então você tem aqui Libertadores, Brasileirão, o Mundial, aqui acho que é Libertadores, Mundial e o Brasileiro. É isso. E aí os caras pintadas, as mais variadas etnias e tal. Enfim, mais cortes da celebração da torcida palmeirense, os símbolos, os tipos de bandeiras mais antigas e os tipos de bandeiras mais novos. Então muito da ancestralidade da história tá presente aqui nesses frames. Até o tiozão, né, vendo o que tá acontecendo ali e tal, da manifestação da torcida. E aí essa coisa de também de abrir mais, ampliar o espectro de acolhimento, né? Não só o negro passa a ter uma figura de protagonismo nos vídeos palmeirenses, mas também todos aqueles que, de uma certa maneira, imigraram pro Brasil, então é meio que uma torcida acolhedora, né? Então você tem aqui Campione per davvero, que é o italiano, de fato é campeão. Aí você tem o francês, uma japonesa, que também, enfim, como eu falei, os japoneses, a colônia japonesa é muito forte, muito presente dentro da coletividade palmeirense. E aí um espanhol também, né? Com seu mullet. E aí, de fato é maluco, de fato é Palmeiras, enfim. De fato é campeão, de fato é coração, é legado, heritage, ancestralidade. Então esse é o vídeo de apresentação. E aí já vamos cair direto pra camisa pra analisar sobre o ponto de vista visual o que a camisa tem para apresentar aqui pra gente. Vamos lá. Do ponto de vista de estrutura de modelagem, você vê que o Palmeiras passa a trabalhar literalmente com uma t-shirt. Essa é uma t-shirt clássica. Abandona praticamente o contexto do slim fit, que era muito presente nas camisas da Puma, né? A camisa da Puma sempre mais ajustadinha, colada ao corpo. Aqui já não, até para você poder ter essa representatividade mais retrô. Então a camisa vem aqui, é um T, literalmente. As mangas, você consegue perceber que vai para esse caminho mais do clássico e do retrô, primeiro pela espessura da gola e também do barramento das mangas. Provavelmente aqui é um jacquard que eles estão usando para dar esse peso pro tecido. A parte de textura, que é para dar sempre o diferencial, já vinha da camisa que ganhou, que foi premiada como a camisa mais bonita do mundo da edição passada. Caso você não tenha visto o vídeo, está aqui. Eu destaquei esse vídeo performou bastante bem entre a torcida. Então assim, peso pra gola, que é clássica, né? A camisa o verde esmeralda clássico do Palmeiras, com essa gola mais engrossada em V, é muito Palmeiras isso. A redonda também, mas essa gola V é muito Palmeiras, com os barramentos mais engrossados. E aqui você vê toda uma parte de equilíbrio, né? Um retângulo de equilíbrio que a gente pode traçar daqui, ó, até aqui, que é o que dá esse equilíbrio visual. Se você pegar a ponta da estrela tá alinhada com a ponta da gola e a ponta do patrocinador master tá alinhado com a ponta da base da manga, o que dá, do ponto de vista visual, uma estrutura, uma homogeneidade de projeto muito forte. Deixa a camisa muito consistente e clean, exaltando esse lado mais retrô. Ainda não temos, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, a parte tipográfica com as costas da camisa, porque obviamente estou falando em cima do lançamento. Então a gente obviamente vai precisar analisar todo o contexto de aplicação, tanto do patrocinador master quanto dos patrocinadores auxiliares aqui, e eventualmente usos e aplicações dos trapézios, né, que são essas partes aqui do peito. Obviamente que assim a camisa fica muito mais bonita e muito mais clássica. Vamos passar aqui pro próximo. Bom, aqui mais detalhado ainda o que eu acabei de citar para vocês, vamos destacar principalmente essa aplicação que tem sido feita de forma repetida, mas muito bem executada, que é você ter esse polímero em TPU em baixo alto relevo, gerando não só as estrelas que representam os símbolos como o fundo do escudo do Palmeiras, mas todo esse tratamento dos círculos concêntricos, toda a parte de
compactação do escudo, a legibilidade que você tem pro escudo. Obviamente aqui é uma camisa de jogador, seria o top do produto. E você consegue perceber também as marcas d'água que são feitas por sublimação, né, pela queima do tecido. E aí aqui tem um contraponto interessante, que é essa coisa do olhar pro passado, honrando o passado, sem deixar de olhar pro futuro. É meio que um mote que todos os clubes acabam usando, mas aqui você tá traduzindo esse conceito visualmente à medida em que você tem esse tom sépia, que obviamente invoca o passado, os recortes de jornais, as fotos antigas, os filmes antigos, que é esse tom mais amarronzado, e obviamente um telhado, né, do que seria um galpão de fábrica, daquelas fábricas clássicas que você tem na Moca, no Brás, enfim, bairros clássicos da imigração italiana no período Revolução Industrial que ocorreu no Brasil no início do século passado. Bom, aqui de novo são os frames, os steel frames da campanha Conceito, com a label clássica da Puma aqui, dá pra gente reparar também, bem interessante. E aí obviamente a comunidade palmeirense nas suas mais variadas cores. Aqui uma proposta de blockcore, aí é já a venda da marca no sentido de combinação com o tipo de tênis que você pode usar, um suede e tal, calça também, que vai dentro desse conceito que tá funcionando muito na Europa e veio definitivamente pra ficar, que é o blockcore, pra você compor a sua camisa numa pegada mais de lifestyle, não só pro dia de torcida. A proposta aqui é essa. E aí pra finalizar a análise da malha verde, aqui ó, o detalhe do grafismo, da padronagem gráfica, que aliás muito bonita. A Puma tem feito um trabalho de excelência nesse sentido, porque resgata um pouco também do que a Umbro fazia no passado, mas que com a cara de design deles, você vê aqui que os elementos remetem muito à bandeira brasileira, né, aos brasões da República, e também obviamente você tem aqui toda uma parte ornamental de color, é o que a gente chama de arte ornamental ou arte decorativa, né? Então aqui você tem os títulos, em alusão aos títulos que o Palmeiras tem de campeonatos brasileiros depois da unificação. Tem o brasão do Palmeiras também envolto em uma coroa de louros, que aí já é o símbolo clássico, universal, né, de triunfo, de conquista, enfim, de dominância territorial, e também tem muito a ver com o Império Romano, né? Então tem esse mix aqui, esse desenho muito bem feito. Eu particularmente sou fã desse tipo de abordagem gráfica. Bom, vamos lá, versão da camisa Alway, camisa branca clássica do Palmeiras, aqui também dentro da mesma premissa, estrutura de modelagem em T, a diferença clássica da gola, em vez da gola em V, uma gola careca com polo, então a terminação numa gola careca, mais larga também, o fundo com campeão de fato, assim também como a camisa verde, e aqui você tem uma estampa clássica também, é uma camisa clássica do Palmeiras, não deixa de ser Palmeiras, isso aqui muito Palmeiras, né? E aí a mesma parte estrutural também da camisa aqui aplicada sobre a mesma base, só para você ter uma outra perspectiva, né, uma outra visão do estilo. Bom, aqui a gente tem um detalhe mais claro, né, um close-up da estrutura da camisa, né? Você vê aqui é uma gola polo com terminação em gola redonda, gola careca, né? Você vê que tem essa parte aqui, tem que ver como é que essa estrutura vai se fixar. É um ponto de fixação do pescoço dos jogadores, mas você vai ver se não vai incomodar, porque os jogadores em geral, principalmente hoje em dia, não curtem muito esse tipo de modelo, a ver. E aqui, no caso da marca d'água, a opção que se propôs do ponto de vista para ressaltar os grafismos foi fazer a marca d'água num tom desse verde mais lavado, né? Um tom bem baixo de verde, para você conseguir estabelecer o contraste na sublimação. Aqui nesse caso, se fosse feito no branco, talvez não desse a legibilidade que seria importante para a camisa, e ela ficaria chapada e viraria uma camisa retrô. Então por isso que você vai para um caminho um pouco mais na linha da modernidade, de você trazer o grafismo mais destacado no verde mesmo. Aí no caso o steel frame, você tem a presença da torcedora nipônica e tal, que já aparecia no vídeo, e inclusive é de propósito esse tipo de... até para você gerar o contraste com o tom de pele dentro dessa questão de escala cromal, né? Hoje em dia é muito comum, as mulheres fazem muito isso, os homens também, e é uma sugestão de uso pra galera de pele mais clara ou pele, enfim, amarela e tal, asiáticos em geral. Obviamente que pretos também podem usar, qualquer um pode usar, mas aqui é meio que uma composição, nenhum frame tá por acaso, é uma indicação de uso, né? Ela tá com uma saia aqui dentro do blockcore, camisa pra dentro, que é como tem se usado nesse conceito. Então, e aí o torcedor italiano clássico, né, que inclusive puxa a fila, de fato é campeão, para depois os outros idiomas aparecerem, né? Bem cara de palmeirense mesmo. E aí, para finalizar, a aplicação em contraste da parte frontal, e aí você tem a mesma estrutura também em relação à primeira camisa, um pouco diferente com relação a apoio aqui da ponta da estrela, porque não há onde equilibrado, né, no sentido da gola, mas ele permanece muito bem equilibrado
quadrado dentro desse retângulo e que sustenta a marca do patrocinador master alinhada aqui, ó, e aqui também. Obviamente que a camisa tá com uma curvatura, mas se ela tivesse esticada, você veria que você tem esse retângulo estruturado no centro do peito para dar o equilíbrio visual necessário para você compor todos esses elementos. E aí, obviamente, em torno ali das alamedas do Allianz, mais uma foto de estilo mostrando todas as etnias que compõem. Aqui tem uma coisa interessante de ressaltar nesse estilo, que é o seguinte, é o uso das várias versões que o escudo do Palmeiras teve ao longo dos anos, e você também conseguir estabelecer uma relação do símbolo com a mudança demográfica da torcida. Então, não é que tá por acaso essa miscigenação aqui. Aqui também mostra essa mudança, né? Tá se levantando e tá claramente se mostrando que o escudo foi evoluindo, a alma do clube evoluiu, assim como também a da sua torcida. Então é isso, espero que você tenha curtido. Não esqueça de deixar o seu like, curte, comenta e compartilha pra gente fazer esse canal crescer. E não se esqueça, é quarta-feira, design esporte de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Recusa imitações. Bate do Mago, Piacere, tchau.